Aleluias a Ti, Senhor. Teu nome é santo, Senhor. Oh, Senhor, nós não temos outro nome, Senhor, no qual nós nos reunimos, Senhor. Estamos aqui para adorar o Teu nome, Senhor. Para bendizer o Teu nome, Senhor. Tu tens um nome precioso, Senhor. Um nome que está acima de todo nome, Senhor. Teu nome é santo, Senhor. Aleluias a Ti, Jesus. Adoramos a Ti, Senhor. Bendizemos o Teu santo nome, Senhor. Oh, aleluias a Ti, Jesus. Toda glória ao Teu nome, Senhor. Oh, Senhor, seja exaltado no meio de nós, Senhor. Oh, aleluias a Ti, Senhor. Aleluias a Ti, Senhor. Damos glórias a Ti, Senhor. Oh, Jesus, Tu és maravilhoso, Senhor. Como é bom estarmos em Tua presença, Senhor. Como é bom podermos desfrutar de Ti, Senhor. Oh, aleluias a Ti, Jesus. Aleluias ao Teu nome, Senhor. Aleluias a Ti. Amém, amados, graça e paz. Vamos abrir comigo aqui a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 2, versículo 42. Vamos ler do 41 em diante. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Amados, esse texto ele é muito maravilhoso. Esse é um texto muito precioso. Principalmente aqui esse versículo 42. Irmãos, é um texto muito importante. É um texto que nós precisamos de fato estarmos meditando. E o Senhor tem sido tão gracioso, amados. Ele tem falado tanto a nós aqui em cima desse texto. E cada vez que nós abrimos a palavra do Senhor, nós vemos o Senhor falar conosco de maneira diferente. Então louvamos ao Senhor, amados. Esse versículo, para mim, é um dos versículos mais importantes do livro de Atos. Exatamente porque ele trata de 4 pilares que sustentam a igreja. 4 pilares que devem ser observados. E não somente isso, mas devem ser vivenciados, devem ser praticados no viver da igreja. 4 pilares que devem estar funcionando adequadamente e em equilíbrio na igreja. Amados, nós não podemos imaginar a igreja separadamente desses 4 pilares. Nós não podemos imaginar a igreja separadamente desses 4 itens aqui. A igreja, ela precisa da palavra. Ela precisa da comunhão. Ela precisa do partir do pão e precisa das orações. Todo o viver da igreja, amados, se concentra aqui nesse versículo. Na palavra, comunhão, partir do pão e orações. E algo interessante é que tem que haver equilíbrio. A palavra, ela não é maior do que a oração. A oração não é maior do que a comunhão. A comunhão não é maior do que o partir do pão. Na mesma medida que nós necessitamos da palavra, nós também necessitamos da comunhão. E necessitamos de uma vida de oração. E necessitamos também do partir do pão. E algo que nós precisamos entender quando diz oração aqui, está nesse texto especificamente está se referindo sobre a oração congregacional. Não é a oração individual. Porque a palavra de Deus nos mostra 2 coisas com relação à oração. Nos mostra que nós devemos orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Isso toca uma vida de oração. Amados, nós precisamos viver uma vida de oração.
Mas nesse texto, especificamente aqui, né, nos mostra que essa oração aqui é uma oração congregacional, é a oração da igreja. Isso nos mostra, amado, que a palavra ela não é maior do que a oração. Da mesma medida que necessitamos da palavra, nós necessitamos da oração. O Senhor tem trazido uma direção para nós nesses dias acerca da oração congregacional. E, amados, por incrível que pareça, as nossas reuniões de oração aqui, tem tão pouca gente. Esse local de reunião fica grande, não é? Pelo tanto de gente que vem. Sei, amados, que várias pessoas trabalham, estudam, não podem estar aqui. Mas muitas pessoas não vêm porque não quer mesmo. Amados, o Senhor tem trazido essa direção aqui para nós estarmos orando, para nós estarmos colocando em prática exatamente isso aqui. Porque palavra nós estamos tendo, queridos. Agora nós precisamos tocar a realidade prática da comunhão, do partir do pão e das orações. E essa oração é uma oração congregacional. Precisamos orar juntos, amados. Precisamos, como igreja, orar juntos. Agora, o fato de estarmos reunidos aqui para orarmos juntos não significa que vamos orar de qualquer maneira. Tem princípios, amados. Nós temos aqui um Espírito Santo que nos direciona. O Espírito Santo que governa todas as coisas. O Espírito Santo que nos conduz. E nós temos que orar de acordo com a vontade de Deus. E somente o Espírito Santo pode nos levar a orar a vontade de Deus. Amém? Então, precisamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. Que possamos estar juntos aqui, orando ao Senhor. Irmãos, na segunda-feira, o Senhor está reivindicando isso de nós. Na mesma medida que temos palavra, o Senhor deseja restaurar em nós a oração. Nós, já há um bom tempo, estamos ceando em todos os domingos. Quão glorioso é isso! Mas eu vejo que alguns irmãos não compreenderam ainda o significado disso nas nossas vidas. Quanto é maravilhoso nós ceiarmos todos os domingos. Sabe, nós podemos participar do corpo e do sangue do Senhor. Mas, amados, vocês percebem que esses 4 pilares não tem nenhum maior do que o outro. Nós não podemos menosprezar nenhum deles. Nós não podemos valorizar a palavra e menosprezar a comunhão. Nós precisamos, irmãos, de viver em comunhão, de tocar essa realidade da comunhão do Espírito no nosso meio. Então isso é muito precioso. A igreja ela não pode funcionar adequadamente, segundo a vontade e o propósito de Deus, sem vivenciarmos esses 4 pilares. Nós jamais poderemos ser cristãos segundo o coração de Deus se não colocarmos em prática esses 4 pilares. Nós precisamos da palavra, da comunhão, do partir do pão e das orações. Querido, nós temos que fazer parte disso. Nós precisamos fazer parte desse mover do Espírito no nosso meio. Essa é a direção de Deus para nós. É isso que o Senhor está querendo restaurar no nosso meio, amados. Nós não podemos menosprezar isso. O Senhor tem falado a nós tanto acerca desses 4 pilares. Queridos, que sejamos ajudados por Deus, para que eles venham se tornar uma realidade em nossas vidas. Amém? Precisamos clamar ao Senhor para que isso venha se tornar uma realidade prática em nossas vidas. Agora, olhando aqui para esse texto, algo que me chama a atenção aqui, que esse texto fala de pessoas que se converteram ao Senhor, pessoas que se tornaram cristãs, pessoas que antes eram ímpias, estavam perdidas, pessoas que eram condenadas à morte eterna. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 2, nos diz em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira como os outros também. Então nós vemos que essa era a condição daquelas pessoas ali antes de se converterem ao Senhor. E sabemos que essa também era a nossa condição. Queridos, eles estavam condenados. Eles andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E eram por natureza filhos da ira. Essa era a condição deles. Esse era o contexto em que eles viviam. Mas essas pessoas foram salvas, irmãos. Eles foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Agora eles passaram a ter uma nova vida. E essa nova vida, irmãos, não é simplesmente uma vida diferente. Não é uma vida melhorada.
mas eles agora tinham uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é algo que diz respeito a nós, amados. Nós também temos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós não somos chamados para viver uma vida diferente, nós somos chamados para viver Cristo. Nós não somos chamados, irmãos, para sermos pessoas boas, nós somos chamados para expressar aquele que é bom, aquele que é digno de toda a glória e de toda a adoração, que é o Senhor Jesus. Então, que o Senhor venha nos inquietar com relação a isso. E nós vemos que esse era o contexto em que esses irmãos viviam. Antes de se converterem ao Senhor, eles estavam ligados às suas famílias, estavam ligados aos seus amigos, aos seus parentes. Esse era o contexto em que eles viviam, queridos. E esse contexto era o mundo. Mas agora o Senhor pega essas pessoas e coloca numa nova família. O Senhor pega essas pessoas. A palavra do Senhor nos diz que nós fomos transportados do império das trevas e fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Foi exatamente isso que o Senhor fez com eles. O Senhor pegou eles e colocou numa nova família. Agora eles estavam experimentando de algo novo, de uma vida nova. Eles estavam experimentando de uma vida gloriosa, da vida do Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Essa era uma experiência espantosa, majestosa, maravilhosa que eles estavam vivendo, queridos. Para eles não existia nada melhor do que isso. Amados, como não há de fato nada melhor do que estarmos em Cristo Jesus. Pensem nisso, queridos. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida. Ele não apenas nos deu vida, mas colocou em nós a sua própria vida. E não apenas isso, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então nós vemos aqui que eles estavam experimentando de algo novo, de uma experiência nova, de uma experiência poderosa. Não é? A vida deles mudou completamente. Amados, e eles não podiam perder isso por nada. Eles não podiam perder essa experiência. Eles não podiam menosprezar isso que o Espírito Santo estava fazendo na vida deles. Como também, mas nós não podemos negligenciar a obra do Espírito no nosso viver, no nosso meio. Nós não podemos negligenciar aquilo que o Senhor deseja fazer no nosso meio, aquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda irá fazer no nosso meio. Nós precisamos atentar, irmãos, para aquilo que o Espírito Santo está fazendo no nosso meio. Amém? Nós vemos que eles estavam vivendo nessa experiência única. Isso era algo espantoso para eles. E nesse texto que lemos no início, em Atos, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. No versículo 44 nos diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 46: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é que eles desejavam estar juntos. Era um desejo, amados, que tinham no coração desses irmãos. Eles desejavam estar juntos. Como eu já disse, antes eles tinham as suas famílias, tinham as suas ligações familiares, estavam no meio dos seus amigos, viviam nesse contexto aí no mundo, talvez cercados de pessoas, mas agora eles foram colocados numa nova família. E nessa nova família, agora eles podem experimentar da vida de Deus e do poder do Espírito. Nessa nova família, eles agora podem experimentar de uma verdadeira paz. Não da paz que o mundo dá, mas dessa paz que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles agora, nessa nova família, eles poderiam experimentar de uma verdadeira alegria. Irmãos, não essa alegria que depende de coisas, que depende de realizações pessoais, não essa alegria que depende do bem-estar social. Não, amados, mas essa alegria que é uma pessoa. Eles poderiam agora experimentar do Senhor Jesus Cristo, que é a nossa alegria. Agora eu pergunto, será que há esse mesmo desejo em nossos corações? Será que nós desejamos estar juntos, queridos? Será que nós temos tido esse desejo de estar juntos? Nós vemos que entra dias e sai dias,
entra semana e sai semana. O que nós temos investido nessa questão de estarmos juntos? Muitas vezes nós demonstramos com as nossas atitudes que nós não temos esse mesmo coração. Mas o irmão Martin Lloyd Jones, ele diz o seguinte: a primeira atração dessa nova vida é a atração mútua das pessoas que têm essa vida em comum. Ou seja, nós temos a vida de Cristo dentro de nós. E, portanto, amados, somos atraídos por essa vida que temos em comum. Porque, amados, essa é a vida da igreja. Como eu disse, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós tínhamos um contexto de vida, o nosso contexto de vida era um mundo. Agora nós estamos nessa nova família. Agora o nosso contexto de vida é essa família celestial, amados. Nós não fazemos parte mais desse mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós vivemos neste mundo, trabalhamos neste mundo, cuidamos das nossas coisas, cuidamos dos nossos negócios, mas nós não fazemos mais parte dele. Nós não somos deste mundo. As pessoas deste mundo, queridos, elas só pensam em si mesmas, não é? Elas estão preocupadas naquilo que vão fazer, estão investindo nos seus prazeres, na sua satisfação pessoal, só pensam em comprar, vender, em aplicar, e nada mais do que isso. Eles estão trabalhando, estão investindo aqui, estão investindo neste mundo, mas nós não, amados, nós não somos deste mundo. Sabe, a nossa pátria é celestial, nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos para a glória de Cristo, e a nossa maior satisfação é estarmos no centro da vontade de Deus. Amados, não existe prazer melhor, não existe satisfação melhor do que estarmos no centro da vontade de Deus. Amados, não existe prazer melhor do que isso. Estarmos no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro, é o lugar mais prazeroso, não é? E é exatamente a isso que o Senhor está nos chamando nesses dias, para que nós venhamos viver de acordo com a sua vontade e com o seu propósito, nesse tempo em que nós vivemos. Os nossos olhos, amados, não estão neste mundo. Os nossos olhos estão no porvir. Daqui um dia nós iremos encontrar com o nosso Senhor. E viveremos para sempre com Ele. Irmãos, esse é o nosso coração. Esse é o coração daqueles que servem ao Senhor. Os nossos olhos estão postos em Cristo Jesus. E nada mais além dEle. A nossa vida não pode ser diferente disso, amados. Nós não podemos estar com os nossos olhos postos neste mundo. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor Jesus Cristo. Como diz lá em Hebreus, no capítulo 12, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Para que possamos olhar sempre para Jesus. Então, essa é a razão deles desejarem sempre estarem juntos. Eles estavam sempre juntos, e estavam juntos de boa vontade. Isso não era uma obrigação para eles. Eu gostaria de ler aqui o versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Veja essa frase, com alegria e singeleza de coração. Amados, isso não era um peso para eles, isso não era uma obrigação para eles. Eles não estavam juntos, não é porque eram obrigados a estar juntos, é porque alguém falou para estar juntos. Eles estavam juntos porque eles sentiam essa necessidade, e isso era um motivo de alegria para eles. Eles estavam juntos com alegria e singeleza de coração, com simplicidade de coração, com humildade. Isso significa, queridos, que eles não se importavam em ser melhor do que os outros, sabe? Não tinha nenhum maior do que o outro. Eles haviam uma singeleza de coração. Eles estavam todos nivelados em Cristo Jesus. Assim como nós aqui, queridos. Estamos todos nivelados em Cristo Jesus. Não há nenhum maior do que o outro. Então, eles estavam juntos, com alegria e com singeleza de coração. Ah, amados, estar juntos das pessoas que tinham o mesmo coração, sabe? Pessoas que serviam o mesmo Deus, que tinham o mesmo propósito, que estavam buscando a mesma coisa. Ah, isso é tudo que eles precisavam. Isso é tudo que eles necessitavam. Amados, isso é tudo que eles buscavam. Amados, isso deve ser tudo que nós buscamos. Nós
precisamos, mais do que todas as coisas, desejarmos estarmos junto de pessoas que comungam a mesma fé, que têm o mesmo coração, mas que têm a mesma busca. Mas o quanto é importante nós termos esse desejo nos nossos corações. Porque nós vemos que nesses dias, amados, nós não cabemos mais nessas reuniões sociais aí do mundo. Não cabemos, não tem jeito. Não tem como mais nós fazermos parte disso. É interessante que às vezes nós somos obrigados a participar. Somos obrigados a participar às vezes em eventos na família, ou até mesmo no trabalho, onde nós temos que participar de alguns eventos sociais. Mas, queridos, que o nosso não vem do Senhor, é diferente. As nossas palavras, a nossa conversa é diferente, a nossa postura é diferente. Sabe, nós não pertencemos mais a esse tipo de ambiente. O nosso foco é outro. O nosso foco é o Senhor e nada mais além dele. Não tem como mais ficarmos conversando coisas à toa, jogando conversa fora, queridos. Não temos tempo mais para isso. Que possamos remir o tempo, como diz lá em Efésios, no capítulo 5. Que possamos valorizar esse tempo que nós estamos vivendo. Estamos dedicando esse tempo ao Senhor. Amados, se estivermos no meio de pessoas ímpias, que o Senhor venha ser glorificado em nós, mas que nós não venhamos fazer parte da roda dos escarnecedores. Como diz lá em Salmos 1, vamos ler lá. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amados, que esse venha a ser o nosso viver, que esse venha a ser o nosso coração. Nós não cabemos mais neste mundo, nós não cabemos mais nessas reuniões sociais. Se participamos, que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, que venhamos ter uma postura adequada. Sabe, quando fazemos parte disso, queridos, que o nosso coração venha a ser todo do Senhor, que o Senhor venha a ser glorificado através de nós. Como eu disse, nós vivemos para a glória de Cristo Jesus. E que o Senhor venha a ser glorificado no nosso viver a cada dia. A terceira coisa que eu quero colocar aqui é que esses irmãos aqui da igreja de Jerusalém, eles não faziam acepção de pessoas. Se nós olharmos aqui esse contexto, nós vemos que na igreja de Jerusalém havia pessoas de várias partes do mundo. Aqui no versículo 8 do capítulo 2, vamos ler. Como, pois, os ouvimos cada um na sua própria língua, em que somos nascidos, partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então nós vemos que a igreja de Jerusalém, amados, havia pessoas de todos os cantos do mundo. Eles eram pessoas totalmente diferentes em essência, diferentes culturalmente, diferentes no que diz respeito à sua nacionalidade, diferentes em temperamento, diferentes em capacidade intelectual, diferentes em níveis sociais. Não importava se a pessoa era servo ou livre, se era empregado ou empregador, todos estavam ali juntos, amados, servindo ao Senhor. Todos estavam juntos com um só coração, buscando ao Senhor. Todos eles perseveravam juntos para que Cristo fosse glorificado na vida deles. Não havia diferença, eles não faziam acepção de pessoas. E quantas vezes nós fazemos, né, amados? Nós temos preferências. Nós somos cheios de preferências. E precisamos ser cuidadosos com isso, porque muitas vezes nós podemos perder o melhor de Deus por termos preferências. Nós às vezes buscamos estar perto de pessoas que nós temos afinidade. É ou não é, amados? Não é isso que nós fazemos às vezes? É muito bom estarmos perto de pessoas que temos afinidade. É muito melhor, é muito mais agradável para nós. Mas, amados, lembra do que eu disse?
Nós não podemos ser atraídos pelas pessoas em si, mas sim pela vida que há nelas, pela vida de Cristo que há nelas. É a vida de Cristo que deve nos unir, e não as nossas afinidades, amados. Isso está errado. Sabe, isso não pode ser assim. Somos unidos pela vida de Cristo. Nós somos um em Cristo Jesus, e não na nossa amizade, e não na nossa afinidade, que possamos ser um em Cristo Jesus. Amém? Até mesmo quando diz respeito à palavra do Senhor, muitas vezes nós temos preferências. Nós gostamos de ouvir uns ao invés de outros. Amados, precisamos ouvir aquilo que o Espírito está falando, seja na boca de quem for que estiver falando. Nós precisamos de respeitar, não é, a medida de Deus na vida de cada um. Veja, amados, nós aqui, o presbitério aqui, o quanto nós somos diferentes. A medida que há na vida do irmão Luiz é diferente da vida que há no Vanderlei, que há no João, que há no Roberto, que há em mim, que há no Humberto. Nós precisamos de respeitar a medida de Deus na vida de cada um. Cada pessoa que estiver falando aqui, amados, pode ser que Deus fale ao teu coração. Seja quem for. Eu estou falando isso, amados, porque a igreja de Corinto incorreu nesse erro. Vamos ler lá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11. Vamos ler a partir do versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? É que ele prossegue, amados. Agora veja bem, não é exatamente isso que eu estou falando. Eles eram cheios de preferências. Uns preferiam a Paulo, outros preferiam Pedro, outros preferiam Apolo. Estavam todos divididos. Sabe o que Paulo diz para eles? Capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podia, e nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes? E conforme o que o Senhor deu a cada um. Está vendo, mas que situação? Eles foram chamados de carnais, de meninos espirituais, de pessoas que não estavam prontas para receber, sabe, a palavra com mais profundidade, a revelação da palavra com mais profundidade. Paulo estava impedido de avançar aqui, a questão da revelação da palavra, exatamente porque havia divisões, havia preferências no meio deles. Queridos, que possamos guardar o nosso coração dessas coisas. Amados, que o Senhor Jesus venha ter toda a preferência no nosso meio. Que a voz do Senhor, que é majestosa, que é poderosa, sabe, que é essa voz que nós venhamos atentar. Que nós possamos atentar para aquilo que Deus está falando a nós. Não interessa através de quem, queridos. Que possamos guardar o nosso coração dessas coisas. Que não venhamos ser um empecilho, né, para o agir de Deus no nosso meio. Que venhamos acabar, extirpar do nosso meio, tirar do nosso meio essas preferências, queridos. Isso não pode haver no nosso meio. Isso é atitude de cristãos imaturos, cristãos carnais, como diz o apóstolo Paulo. Amados, que sejamos um em Cristo Jesus, que possamos estar atentos ao falar de Deus. Seja quem for estiver falando aqui, amados, se for Deus que estiver falando, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Amém? Graças ao Senhor. A quarta coisa que nós podemos ver aqui em Atos dos Apóstolos é que eles perseveravam na palavra, que eles amavam a palavra, que eles desejavam a palavra, que eles consideravam
o falar de Deus no meio deles. Queridos, havia um temor diante da palavra do Senhor. Eles reverenciavam a palavra no meio deles. Agora, amados, será que tem havido esse mesmo coração em nós com relação à palavra do Senhor? Será que nós amamos de fato a palavra? Será que nós realmente temos recebido a palavra do Senhor? Será que nós temos meditado na palavra do Senhor no nosso dia a dia? Será que nós temos ouvido aquilo que Deus tem falado a nós nesse tempo? Mas como está o nosso coração? Como está o meu coração e o teu coração com relação àquilo que Deus tem falado a nós nesse tempo? Amados, não há tempo de ficarmos brincando. Precisamos rasgarmos o nosso coração diante do falar de Deus. Precisamos amar verdadeiramente a palavra de Deus. Quando eu falo da palavra de Deus, amados, não estou me referindo simplesmente à palavra escrita, mas eu estou falando aquilo que Deus está falando a nós. Aquilo que Deus está falando a nós pelo seu Espírito. Há uma diferença entre a palavra escrita e aquilo que Deus está falando. Porque muitas vezes nós podemos ler a palavra, às vezes até várias vezes durante o ano, e não ouvirmos o falar de Deus. E não sermos capazes de ouvir o falar de Deus. A palavra escrita é a palavra que Deus já falou. Agora a palavra que Ele está falando a nós hoje está baseada, está sustentada, fundamentada na palavra escrita. Mas precisamos ouvir aquilo que Ele está falando a nós hoje. O Senhor, pelo seu Espírito, Deus, pelo seu Espírito, Ele está usando essa palavra escrita para falar aos nossos corações. Queridos, temos ouvido uma palavra esses dias acerca do Logos. O Senhor Jesus é esse Logos. Ele é a palavra viva de Deus. Ele é a palavra encarnada, o Logos encarnado. E o quanto é maravilhoso nós entendermos isso, compreendemos isso, amados. Nós entendemos que o Senhor Jesus é a palavra, Ele é a verdade. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Senhor Jesus, Ele é a palavra. A palavra não é algo acerca de Cristo, é o próprio Cristo mesmo sendo revelado a nós. Ele é essa palavra. Agora, queridos, o quanto é glorioso quando nós permitimos que essa palavra venha a ser rema em nós. E é isso que o Espírito Santo deseja fazer de nós. O Senhor Jesus é essa palavra. Agora o Espírito Santo está nos levando a experimentar dessa palavra. Oh, amados, o quanto isso é glorioso. O Senhor está nos levando a nós termos essa experiência viva e real com essa palavra. Não apenas entendê-la, não apenas compreendê-la, mas termos uma experiência viva e real com a palavra. A palavra do Senhor, amados, a palavra escrita, ela precisa ser interpretada pelo Espírito Santo a nós, porque nós mesmos somos completamente incapazes de entendê-la, de compreendê-la. É o Espírito Santo quem traz a interpretação da palavra para nós. E algo curioso, queridos, que nós jamais podemos nos valer da nossa capacidade intelectual, das nossas habilidades, ou da nossa capacidade, ou da nossa memória, para entendermos, para compreendermos a palavra. Nós não podemos incorrermos neste erro. É daí que surgem grandes heresias, não é? Mas precisamos depender totalmente do Espírito Santo para que a palavra de Deus venha a ser interpretada para nós. E não apenas interpretada, mas interpretada e revelada a nós. Porque uma coisa é entendermos, uma coisa é compreendermos, a outra coisa é termos a revelação dessa palavra em nosso viver. E outra coisa ainda é nós vivermos essa palavra. Então o Espírito Santo é aquele que traz a interpretação da palavra. É Ele quem revela essa palavra em nós e é Ele que nos capacita a viver essa palavra. Quão glorioso é isso, amados. O que nós precisamos nesse tempo é de obedecermos, sabe, ao agir do Espírito Santo. O que nós precisamos nesse tempo é nós entendermos o mover do Espírito Santo. Sabe, estarmos nos submetendo completamente ao mover do Espírito Santo. É isso que nós necessitamos nesse tempo. O Espírito Santo, Ele deseja nos levar a vivenciarmos essa palavra. Amados, e nós vemos que esses irmãos amavam a palavra. A prova disso é que eles perseveravam na palavra. Enquanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos conhecê-lo. Enquanto mais, amados, nós experimentarmos da revelação da palavra, mais nós vamos querer, mais nós vamos desejar. Agora, enquanto menos nós nos ocupamos com a palavra, menos ainda
nós vamos desejar a palavra. Que o Senhor nos livre disso, amados. Que o Senhor nos livre disso. Mas que a cada dia venhamos atentar para aquilo que Deus está falando aos nossos corações. Amém? Algo que precisamos de ver aqui, que nós não podemos desvencilhar a palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, mas esses 4 pilares aqui do mover do Espírito, do agir do Espírito. Porque esse versículo 42 aqui de Atos dos Apóstolos está nesse contexto. Está no contexto do derramar do Espírito, do mover do Espírito e da liderança do Espírito Santo. Então nós não podemos desvencilhar isso, irmãos, do Espírito Santo. Como eu disse, é o Espírito Santo que nos capacita, não apenas a compreender a palavra, mas também a vivê-la. Não é? Então que possamos atentar para aquilo que o Espírito Santo está falando a nós. Como diz lá em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Somente o Espírito Santo é capaz de nos levar a tocar a realidade prática da palavra. Somente o Espírito Santo. É Ele que está tornando essa palavra, é Ele que está tornando, está fazendo com que o Logos se torne rema em nós. Amém? Amados, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. Deus pega homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, e esses homens escreveram a palavra de Deus. Agora, essa palavra precisa ser revelada a nós. Agora, o que é revelação? A revelação da palavra é quando o Espírito Santo, ele joga luz, ele traz luz sobre esse texto que já está escrito. Nós lemos essa palavra que já está escrita, e quando nós lemos, há uma luz nos nossos corações. Nós passamos agora a entender essa palavra da mesma forma que aqueles que a escreveu tiveram. Nós passamos a entender essa palavra da mesma forma que os apóstolos, que os escritores da palavra entenderam. O irmão White Mani, ele diz o seguinte: a revelação ocorre quando Deus reativa a sua palavra mediante o seu Espírito, a fim de que ela seja viva e cheia de vida, como na época em que foi escrita. Então, isso é revelação. O Espírito Santo, ele vem e abre os nossos olhos para que nós venhamos contemplar as realidades espirituais da sua palavra. Do mesmo jeito que aqueles irmãos que escreveram a palavra tiveram essa revelação. Na mesma medida, e é isso que Ele está fazendo a nós, Ele está abrindo os nossos olhos, para que nós possamos ter uma visão clara da sua palavra. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude. Amados, precisamos ser ajudados por Deus, para que a sua palavra se torne vida em nós. Amados, o quanto nós necessitamos sermos tocados por essa palavra. Nós não podemos simplesmente vir aqui e gostarmos da palavra. Mais do que isso, amados, precisamos de amar essa palavra, gastarmos tempo com essa palavra, precisamos reverenciar, considerar essa palavra, sabe, para que ela venha ser vida em nós. Amém, queridos? Que esse venha a ser o nosso coração, que possamos nos render completamente diante do falar de Deus. Nós vemos aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam na palavra, e por serem perseverantes na palavra, eles puderam tocar a realidade da comunhão do Espírito. Porque comunhão, amados, não é estar juntos. Eu disse aqui no início que eles tinham prazer de estar juntos. Agora precisamos entender que comunhão não é estar juntos. Comunhão é um compartilhar da vida de Deus. Comunhão é um compartilhar da vida de Cristo. Porque muitas vezes nós podemos estar juntos e não tocar a realidade da comunhão. Mas se estamos cheios da palavra, irmãos, se estamos com os nossos corações cheios da palavra de Deus, quando estamos juntos, nós não temos outro assunto a não ser compartilharmos da palavra de Deus. O nosso maior prazer, mas é quando estamos juntos, estamos compartilhando da palavra de Deus. Nós não jogamos conversa fora, sabe, não desperdicemos o nosso tempo, que nós possamos estar juntos, mas que quando estivermos juntos, nós podemos ter comunhão, podemos tocar essa comunhão verdadeira do Espírito. Amém? Então precisamos ser conduzidos pelo Espírito a tocarmos a palavra, a tocarmos a comunhão, o partir do pão e as orações. Que o Senhor nos ajude, amados.
Que o Senhor prossiga falando aos nossos corações. Amém.